porção da palavra, né? Porque hoje nós estamos sendo aqui abençoados com palavras tremendas da parte de Deus. Já ouvimos aqui a pastora, né, nos trazendo uma palavra introdutória. Já ouvimos aqui o pastor Cleiton, o pastor Jorge, o pastor Júnior. É muito bom a gente estar reunido aqui com os pastores, né? Porque aqui cada um representando, né, as congregações, e a gente vai vendo o quanto que Deus tem sido maravilhoso, né, com nossa igreja, maravilhoso com o nosso ministério, trazendo pessoas verdadeiramente preparadas, né, na palavra, né, que se preparam na palavra para poder estar abençoando o povo que Deus tem enviado ao nosso ministério. Eu quero, nessa noite, nós não vamos nos alongar muito, é a noite de ceia, trazer uma palavra ainda dentro daquilo que veio ao meu coração sobre essa questão das pessoas, né, que por algumas questões que acontecem, algumas situações, e a gente vai percebendo o quanto que as pessoas não estão alicerçadas, né, em Cristo, o quanto que as pessoas não estão alicerçadas na palavra. São pessoas que acabam sendo conduzidas por modismo, por circunstâncias, né, e isso faz ou com que você fique firme ou faz com que você se desvie, né? Então a vida de pessoas está sendo desse jeito dentro das igrejas. E eu creio muito naquilo que o pastor Cleiton disse aqui, que Deus ele permite essas coisas para poder cumprir até o que está na palavra no livro de João, no capítulo 15, que ele diz que ele é a videira verdadeira. E aquele que não estiver, o ramo que estiver ligado na videira, mas não produzir fruto, ele corta. E a maneira de Deus cortar é permitindo essas coisas. Porque o ramo está na videira, mas não produz fruto. Então se torna, como foi dito aqui pelo pastor Cleiton, um ramo inútil. Para que ficar um ramo inútil? E Deus permite essas coisas para poder trazer podemos dizer, um pré-juízo, né? Um pré-juízo, né? Para poder, já antes de vir o juízo final, algumas pessoas já estão sendo julgadas, né? Pelas circunstâncias, pela realidade que acontece no dia a dia. E a palavra de Deus, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo de número 22, verso de número 29 e o verso de número 30. Porque hoje nós temos que sair daqui confiando em Deus. Nós precisamos sair daqui tendo uma certeza no nosso coração: ou eu sigo a Deus, independente de qualquer coisa, ou eu não sigo a Deus. No capítulo de número 22, verso de número 29 e o verso 30, vai dizer assim, Jesus dizendo: assim como meu Pai me confiou um reino, eu o confio a vós, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vós assentareis sobre tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Eu quero te fazer uma pergunta. Você acha que os discípulos, eles entenderam isso naquele momento? Eles compreenderam o alcance daquela promessa que Jesus estava fazendo para eles naquele momento? Eu creio piamente que não. Da mesma forma que eles não entenderam quando Jesus está caminhando no mar da Galileia,
e vê os discípulos ali meio atribulados por um dia, uma noite de trabalho mal sucedida, e Jesus chega para eles e dá uma palavra, prega ali para aquela multidão. Depois Jesus fala para ele: lança-te ao mar alto, e eles se lançam ali e jogam a rede, né? Vem muito peixe. Aí daqui a pouquinho, quando eles chegam na beira da praia, Jesus vai falar para eles assim: ó, deixa tudo aí e me siga, porque eu farei de vós pescadores de homens, de almas. Vocês acham que eles entenderam o que Jesus estava dizendo para eles? Naquele momento, eles não entenderam. Da mesma forma que eles também não entenderam aqui, quando Jesus fala para eles: olha só, vós assentareis em tronos para governar. Com certeza, eles não entenderam, eles não compreendiam. Só que quando eu me deparei com essa palavra, que essa pessoa falou comigo sobre aqueles que estão se afastando, aqueles que estão se desviando, é porque as pessoas, elas querem entender as promessas de Deus. E aí o Espírito Santo, ele fala ao meu coração que as promessas de Deus, ela não é para ser entendida. Você tem que confiar na promessa. E ponto. Você tem que ser como nós temos que ser, como Abraão. Que a Bíblia vai dizer que Deus vira para ele e diz assim: sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que ainda eu te mostrarei. E a Bíblia vai dizer que Abraão, ele sai sem saber para onde ia. Confiança. Nós precisamos ter um relacionamento com Deus de confiança. Sem confiança, né? Parafraseando o texto que diz: sem fé é impossível agradar a Deus sem confiança. Porque a palavra fé, ela é um derivado da palavra confiança. Sem confiança é impossível você ter um relacionamento, sabe, saudável com Deus, ter um relacionamento agradável com Deus. Quando eu não tenho confiança, qualquer situação mexe com a minha estrutura. É por isso que a Bíblia, ela vai dizer o quê? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, permanece para sempre. Então, querido, se as coisas estão acontecendo e você está aí se abalando, está todo desestruturado na sua fé, sabe, na sua crença num Deus Todo-Poderoso, perguntando o porquê isso está acontecendo, cuidado, querido, você pode não estar num relacionamento, sabe, de confiança com Deus. Porque o que é um relacionamento de confiança com Deus? Eu comecei a pegar, pastores que estão aqui, textos que a gente lê rotineiramente. Textos que nós compartilhamos rotineiramente. E que muitas das vezes passa muito desapercebido a grandeza desses textos. Sabe? O tamanho da grandeza que esses textos têm. Tenta nos passar um relacionamento, uma profundidade de confiança com esse Deus maravilhoso. E aí eu começo pelo Salmo 23, que todo mundo sabe, né? Até o novo convertido, ele sabe, tem gente que nem crente que sabe, recita, mas não sabe a profundidade que esse texto, que esse salmo nos apresenta de um relacionamento de confiança com Deus. Porque o salmista, ele vai começar dizendo o quê? O Senhor é o meu
pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma por amor do seu nome. Mas aí tem uma hora que ele vai chegar numa parte que ele vai dizer: não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Isso é um relacionamento de confiança plena com Deus. Isso é uma certeza de que quando nós estamos servindo a Deus, nós não vamos nos abalar por questões humanas, por questões terrenas. Nada nos tira da nossa posição. Tem um outro salmo, que é o salmo de número 46, que o salmista vai dizer: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Aí ele vai dizer: pelo que não temeremos. E aí, querido, se você entrar ali, vai falar, ainda que a terra se mude, ainda que os mares se abalem, ainda que os montes se, sabe, vai criar um monte de situações ali, mostrando, sabe, coisas que talvez possam vir a acontecer, coisas horríveis, coisas terríveis, mas que nem essas coisas serão capazes de abalar a estrutura de um crente confiante no Deus que está servindo. E eu tenho aqui hoje, através dessa palavra, como eu falei, uma palavra bem certeira ao teu coração, perguntar para você: qual o nível de confiança que você está tendo no Senhor? Como que está o teu nível de confiança para com esse Deus? E eu vou falar principalmente agora, nesse tempo em que as portas estão se fechando, nesse tempo em que as doenças estão se espalhando, nesse tempo em que a mesa não está tão farta como você gostaria que estivesse. Mas como está o teu nível de confiança no Senhor? Você que está aí hoje na sua casa, com a sua família. Você que é um pai de família e que durante anos da sua vida você vem proferindo uma fé genuína num Deus poderoso, porém agora a sua fé está sendo provada. Que tipo de fé você irá transmitir para os seus? Que tipo de fé você irá transmitir para a sua esposa, para os seus filhos que estão agora, porque estamos todos no mesmo barco. Mas eu quero dizer uma coisa, como foi dito no início aqui, já tem gente pulando do barco. Mas a palavra de Deus, ela diz que nós, os que confiam, os verdadeiros, não retrocede. Que Deus não se agrada naqueles que retrocedem, mas Deus se agrada daqueles que avançam. Deus te chama nesta noite para você avançar, você progredir, você ir em direção ao alvo, ao prêmio da soberana vocação de Deus para a sua vida, para a minha vida, para a igreja do Senhor nesta terra. Como é que está o seu nível de confiança? A palavra de Deus, ela vai dizer no Salmo de número 107, isso me chamou muita atenção, o verso de número 5 e o verso de número 6. Vai dizer assim: o faminto e sedento, a sua alma, nele desfalecia. Está dizendo que a alma do faminto e a alma do sedento, nele se desfalecia. Né? Lembra o que Davi vai dizer? Por que te abate, ó minha alma? Por que estás tão aflita dentro de mim? E aí esse texto aqui, ele é mais ou menos parecido. O faminto e o sedento, a sua alma lhe desfalecia. Então
clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Eu creio nesse Deus, pastor Júnior. Eu creio nesse Deus, pastor Cleito, pastor Jorge, pastora Cristiane, irmãos obreiros que estão aqui. Eu creio nesse Deus que mesmo num tempo de angústia, mesmo num tempo em que tua alma faminta esteja ali desfalecendo, e você elevar o teu coração a Ele, Ele vai entrar com ação na tua necessidade. Ele vai dizer na sua palavra que um justo não mendigará o pão. Um justo não será envergonhado, nem vai mendigar o pão, nem ele, nem a sua descendência. Nós precisamos ter um relacionamento de plena confiança nesse Deus. Onde está a nossa confiança? Nós estamos vendo pessoas sendo abaladas. Pessoas que outrora, sabe, falavam de coisas que você fala, rapaz, como essa pessoa... E você está vendo essa pessoa se desfalecendo na sua fé, se desviando dos caminhos do Senhor. Semana passada eu trouxe aqui o Salmo de Asaf, por olhar a prosperidade do ímpio, por olhar as questões humanas que estavam acontecendo na terra, ele vai dizer, os meus pés quase se desviaram, até que eu entrei no santuário de Deus, e ali eu entendi. Deus quer trazer a nós um entendimento profundo, sabe, de um relacionamento de confiança. Será que você pode dizer que o Senhor é o teu pastor e nada te faltará? Será que você pode dizer que ainda, eu acho interessante que tem gente que fala assim, ainda que eu ande, mas o texto original diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal nenhum, porque eu vou te dizer uma coisa, Deus nos guarda até do vale da sombra da morte, porque Ele conhece a minha e a tua estrutura. Não vem sobre nós nenhuma provação além da qual nós não possamos suportar. Se você está aqui, se você está aí na sua casa e está passando por alguma situação, confia em Deus. Ele, mais do que você, conhece a estrutura você tem, e se você não tem, peça que Ele vai te dar estrutura para você poder passar por essa situação. Passe confiando nesse Deus maravilhoso. O Salmo 3, verso 8, aqui eu entro numa outra parte da palavra, que é de você confiar na salvação. Porque não adianta eu ter confiança em Deus para passar pelas coisas dessa terra. Não adianta eu ter confiança em Deus para passar pelas aflições dessa vida. Eu tenho que ter uma confiança que Ele, além de me fazer passar pelas aflições dessa vida, além de me fazer enfrentar as dificuldades, de me dar vitória nessa terra, Ele tem o poder de me salvar. Ele tem o poder, sabe, de me levar, sabe, para um lugar de eternidade, aonde já está preparado por Ele, para mim e para a sua vida. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque tem muita gente confiando em muita coisa. Tem muita gente colocando a sua fé, a sua esperança, sabe, em pseudos deuses, né, a idolatria, sabe, tem pessoas que estão clamando a pseudos santos para ver se vai ter algum socorro nesse momento presente. E aí a palavra de Deus, ela vai dizer no Salmo 3, verso 8, que a salvação do justo vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. A salvação, ela vem do Senhor. Tanto para nós vivermos nessa terra, quanto também uma salvação que está preparada por Deus para cada um de nós. Porque o que a Bíblia diz, o que adianta nós ganharmos o mundo?
né, passarmos por esse mundo, né, ainda sem ter aflição, conseguir vencer as lutas desse mundo, os desempregos, as enfermidades, e chegar lá no final, de nada adianta. Se você não crê que a salvação, ela vem do Senhor. E quando eu digo do Senhor, é somente do Senhor. Somente o Senhor, Ele pode nos dar a verdadeira salvação. O livro de Isaías, capítulo de número 43, verso 11, vai dizer: eu mesmo sou o Senhor, e além de mim não há salvador algum. Então a nossa confiança em Deus, ela tem que ir além desse âmbito terreno. A nossa confiança em Deus tem que ir além das nossas necessidades terrenas. A nossa confiança em Deus, ela tem que se estender para a eternidade. O que a leitura que nós fizemos aqui do livro de Lucas 22, 29 diz? Vai dizer: vós assentareis em tronos para governar as 12 tribos. Mas o início vai dizer: eu designo vós para que comais e bebeis a minha mesa no meu reino. No meu reino. E quando Jesus fala do meu reino, ele vai, eu acho interessante que quando Pilatos, ele chega para Jesus e ele fala para Jesus assim, ó: eu tenho poder de te salvar. Eu tenho poder de tirar você dessa situação. Aí Jesus vai dizer assim, ó: o meu reino não é deste mundo. Quando Jesus fala do reino dele, ele não está falando das coisas desse mundo. Ele está falando de algo que transcende a nossa visão terrena, transcende a nossa imaginação terrena. Ele estabeleceu o seu reino, mas quando o seu reino se concretizar, não terá nada a ver com este mundo. É por isso que nós temos que nos desprender das coisas desse mundo e crer que a nossa confiança está no Senhor. É interessante que aqui, nessa breve palavra, está escrito assim: que eles, por não entenderem o que Jesus falava, eles estavam lutando apenas para aguentar os momentos terrenos. Como muitos de nós, que em meio às lutas não conseguimos entender o que Deus tem nos ensinado sobre fé, confiança e determinação. Os discípulos não entenderam quando Jesus o encontrou na margem do mar da Galileia e fez uma promessa para eles: vocês não vão ficar pescando peixinho, vocês serão muito mais do que isso. Vocês não vão ficar só aqui num barquinho, lançando a rede noite e dia. Não, vocês vão fazer algo muito grande. O que vocês vão fazer na minha presença são coisas maiores, são coisas grandes. E eu creio que esta palavra, ela também se estende a nós. Se nós confiarmos no Senhor, nós faremos coisas grandes. Esse relacionamento de confiança com Deus não pode ser abalado. Isso é uma declaração que Jesus ele vai dizer. Uma declaração. Vai dizer: assim como o Pai compartilhou o seu reino comigo, eu também compartilharei esse reino com os meus seguidores. Então essa promessa, ela tem que permanecer viva, sabe, em nosso coração. Porque se essa promessa não permanecer viva, qualquer coisa nos tira do caminho. Qualquer coisa nos desvia da promessa. Qualquer situação abala a nossa estrutura. E com isso perdemos o quê? A nossa salvação.
Perdemos a nossa salvação porque a salvação é para aqueles que permanecem. É para aqueles que verdadeiramente confiam no Senhor. E aí eu fecho essa mensagem, que eu falei que ia ser uma mensagem bem rápida, mas uma mensagem bem sucinta ao teu coração, lendo o livro de Atos, capítulo de número 4. Eu queria que você abrisse, você que está em casa, o livro de Atos, o capítulo de número 4. O verso de número... Vamos ler aqui do verso de número 10. Atos 10. Olha o que Pedro, ele vai falar da nossa confiança, sabe, naquele que é o único que pode nos salvar. Pedro, ele vai dizer: seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, mas quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse, e que este está curado diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os construtores, o qual foi posta por cabeça de esquina. Aí vai dizer: em nenhum outro há salvação, pois também debaixo do céu outro nome não há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Aí quando eu leio aqui que a nossa salvação vem do Senhor, e eu leio esse texto, aí eu vou lá em João 3,16. A salvação vem do Senhor. A nossa confiança nele nos faz passar por esta terra, como Abraão passou, confiando, demarcando o território, prosperando, alcançando, sabe, lugares longínquos, sabe, na sua caminhada, enfrentando perigos e guerras e saindo vencedor. Por quê? Porque ele confiou a Deus a sua trajetória. A quem você tem confiado a sua trajetória? E aí a Bíblia vai dizer que este homem, ele fez tudo isso porque ele cria na promessa. Ele tinha certeza da promessa. E há uma promessa que está sobre nós, igreja do Senhor, que Jesus, ele irá voltar. Que Jesus estabeleceu uma promessa que ele vai voltar. Eu acho interessante que na primeira vinda de Jesus, todos estavam desapercebidos quem ele era. Os religiosos não entenderam quem Jesus era. Por isso, incentivou e foi principalmente quem o levou à crucificação. Os reis estavam totalmente dispersos. Porque quando Jesus vem a primeira vez, ele nasce, como já foi dito aqui através de Maria, o texto vai dizer que o rei nem sabia do que se tratava. Ele tomou conhecimento através dos astrônomos lá que chegaram até ele perguntando sobre o rei. E sabe o que eu percebo? Que na segunda vinda de Jesus está acontecendo as mesmas coisas. As pessoas estão desapercebidas. E vou longe. Os religiosos estão desapercebidos. Os governantes estão desapercebidos. Só que a primeira vinda, ele vem como um bebê, ele vem como uma pessoa frágil, ele vem como alguém que não tinha muito a oferecer, mas na segunda vinda não.
Na segunda vinda, ele vem como o Rei dos Reis, como o Senhor dos Senhores. Ele vem para estabelecer o seu reino. E ninguém poderá resistir o seu poder. Ninguém poderá resistir ao seu nome. Mas aqueles que confiam no Senhor, vai se cumprir a palavra que está. Iremos nos assentar à mesa no seu reino. Iremos viver um tempo de glória em nossas vidas. Então não permita que esse tempo presente venha roubar a sua fé, venha desviar você das verdades, das promessas. Você não tem que entender nada, você tem que crer. Porque se eu creio, a promessa se cumpre. E aí é onde eu disse, a salvação, ela vem do Senhor. Pastor Jorge falou aqui de Maria. Maria, ela não trouxe Jesus ao mundo. Quem trouxe Jesus ao mundo foi o próprio Deus. Porque ele foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo. Ela não trouxe, ela apenas foi o canal, né? Porque a gente precisa explicar isso aqui, porque ela não tinha poder nenhum de trazer Jesus ao mundo, mas apenas o poder de Deus, se aperfeiçoando nas fraquezas de Maria, trouxe Jesus ao mundo. Então nós precisamos entender isso, porque tem pessoas que creem que a salvação vem de Maria. Só que Maria só foi um instrumento para que Jesus pudesse nascer como toda criança nascia. Mas agora, querido, quando ele vier a segunda vez, ele não vai precisar de um ventre de ninguém. Ele não vai precisar da ajuda de ninguém. Ele não vai precisar do poder de ninguém, porque ele é o próprio poder. Ele não vai precisar, sabe, de uma estribaria. Ele não vai precisar, sabe, que ninguém chegue com ouro, com prata e com mirra, porque hoje ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores, ele é o dono do ouro e dono da prata. Hoje é ele que tem para nos dar. E a única coisa que eu posso oferecer a ele é a minha vida, é a minha fé, é a minha confiança, e permanecer firme até que esse grande evento se cumpra. E ele vai se cumprir. Porque se todas as promessas que foram feitas no Antigo Testamento se cumpriram no Novo, as que foram feitas no Novo vão se cumprir também agora. Então eu quero deixar essa palavra para você. Nós vamos agora participar da ceia. Na hora comer do pão, tomar do suco de uva, porque é pão, é suco de uva. Mas ele disse também como um teor de promessa para nós. Ele vai dizer através da boca do apóstolo Paulo. Ele vai dizer: comam e bebam até que eu venha. Comam e bebam até que eu venha. Quando eu participo da ceia, quando eu como do pão, quando eu tomo do suco de uva, eu estou dizendo para mim mesmo: eu creio na promessa. E que eu sei que ela vai se cumprir. Eu queria que você, na sua casa, se colocasse de pé. Eu queria que você aqui também na igreja se colocasse de pé neste momento, você que está presente aqui. A palavra hoje para nós é essa: confiança. A palavra hoje para nós é essa: não podemos perder a esperança. Nada vai acontecer sem que Deus já não tenha preparado tudo. Querido, eu posso ser pego de surpresa.
Você pode ser pego de surpresa, mas a Deus ninguém surpreende. Só que eu creio numa promessa que o Senhor fez. Ele disse assim: nada acontece sem que antes eu a revele aos meus santos. Eu creio nisso, querido. É por isso que eu não me abalo. É por isso que eu não me escandalizo com muitas coisas que estão acontecendo, porque Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele, antes que aconteça, se você está em confiança com Ele, se você está em intimidade com Ele, se você está crendo nas promessas dEle, Ele vai revelar aos seus. Amém? E se você for um bom leitor da palavra, tudo já está aqui, ó. Tudo já está revelado aqui. O que aconteceu, o que está acontecendo e o que ainda há de acontecer está revelado aqui. É o livro das revelações de Deus para a minha e para a sua vida. Então, o que eu faço, pastor? Fica firme. Fica firme nas promessas do Senhor. Não se preocupe. Passarão céus e terras, mas a palavra de Deus, ela permanecerá para sempre. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero, Deus, entregar diante de Ti, Deus, a vida de cada um dos Teus filhos, Senhor, que nesta noite ouviram esta palavra, Senhor, e que porventura, Senhor, estavam se sentindo abalados, Senhor, por tantas coisas, por tantas palavras, por tantas negatividades, Senhor, que tem chegado, Pai, Deus, aos nossos lares, aos nossos ouvidos, Senhor, mas hoje, Senhor, a nossa confiança, ela está em Ti. Hoje, Senhor, a nossa fé, ela não será abalada, Senhor, por palavras de ninguém, por palavras de homem, mas nós iremos permanecer na Tua palavra, que é a palavra, Senhor, que gera a certeza no nosso coração de que o Senhor está preparando um novo céu e uma nova terra para aqueles que creem no Senhor, para aqueles que creem na sua palavra. Senhor, nos abençoe hoje nesta ceia, Senhor. Confirme isso, Pai, em nossos corações, em